O Cuca anunciou a saída do Corinthians ontem, depois do jogo, veja aí. É a pior coisa que um homem pode passar, né? Quando está em xeque a dignidade dele. Eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava. São coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje como se aconteceu ontem. Eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né? Então eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma, mas é um pedido, é de minha família. Pai, vem, estamos precisando, vem. Amanhã eu estou em casa, vou cuidar de vocês. Tudo isso poderia ter sido evitado se o Corinthians não tivesse tomado... Calma que nós vamos chegar lá, tá? Onde a turma quer. Eu comecei só do final para o início. Se o Corinthians não tivesse buscado e consultado apenas uma organizada para dar o aval, porque o Corinthians não é um clube como qualquer outro. O Cuca passou por outros clubes no Brasil e a repercussão disso não foi tão grande. Só que o Corinthians tem uma vida muito voltada, sua história é muito voltada para essas causas. E essas causas precisam ser, de fato, elas precisam ser discutidas. O Vasco também, HG. O Vasco também, bem lembrado. O Cuca tratou com um certo desdém essa história, tanto que agora ele contratou advogados para tocar isso adiante, mesmo com a situação, com o processo tendo sido arquivado. Agora que ele foi contratar, tratou com certo desdém. Só que é o seguinte, que eu falei no Jogo Aberto agora há pouco, o Cuca vai conviver com isso o resto da vida. Foi um erro cometido, um erro grave, a coisa não caminhou. Se fosse hoje, teria caminhado para aquilo que caminhou, por exemplo, a história do Robinho. Foi um erro grave que ele tratou, não só não tendo alguém para defendê-lo, buscar alguma alternativa lá junto ao processo, como até mesmo não ter dito, olha, eu errei, foi o maior erro da minha vida, e tratar isso de uma forma diferente, se voltar para ajudar outros, para que não cometam o mesmo erro, sabe? Então, quer dizer, foi um erro grave, ele vai ter que conviver com isso. Tudo isso poderia ter sido evitado. Primeiro, ao não fazer o que fez, porque mesmo que não tenha participado, ele estava lá e ele presenciou, mesmo não tendo feito, e agora ele vai ter que conviver com isso, cara. Ele vai ter que conviver com isso e a menina estuprada ter que conviver com o ato ocorrido lá no final da década de 80. Dólar. Você foi muito bem no seu comentário, Everton, e assim, é importante ressaltar que, ao contrário do que o Cuca disse na entrevista dele, ele não foi condenado pela internet. Ele foi condenado pela justiça suíça, né? Tem uma condenação lá, ele não cumpriu a pena, ele veio para o Brasil, ok, ele não precisa cumprir, o Brasil não tem tratado de extradição, mas ele não cumpriu essa pena. E agora fica, né, ele falou assim, é a pior coisa que pode acontecer com um homem. Eu diria que também a pior coisa que pode acontecer com uma mulher é ser estuprada, assediada aos 13 anos de idade e ter que conviver com isso o resto da vida. Assim como ele também vai conviver com as dores dele, né? Tá indo para a família, como ele disse, vai tratar as dores e tudo. Mas o jeito como ele tratou essa história desde o início, contando uma história que hoje, com as novas informações que vieram da Suíça, não estão, né, de acordo, fica tudo muito estranho. Ele tratou com certo desdém, como você disse bem, ele negou tudo, ele colocou uma versão dele e agora chegam informações da Suíça que a menina reconheceu ele e que o sêmen dele estava no corpo dela. Exatamente. Então, assim, essa história precisa ser pelo menos esclarecida, então, porque ele não tratou isso, hora nenhuma, como um peso para ele ou como um erro, como você disse bem. Ele não assumiu isso, hora nenhuma. Então, eu acho que o que precisa para a gente também ver o Cuca com outros olhos a partir de agora, né, e ele ter uma ressocialização, mesmo, ou seja lá qual termo vocês quiserem usar, é ele reconhecer, de repente, esse erro e, inclusive, atuar na causa, por que não? Né, ser um porta-voz hoje para que esse tipo de crime não aconteça mais, não só lá na Suíça ou em qualquer país europeu que seja, mas também aqui no Brasil, que é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, e é um país que mata e estupra mulheres todos os dias. Perfeito. Bom, é um assunto que a gente precisaria até tratar com mais cuidado e eu gostaria de ouvir todos aqui, mas realmente o tempo não me ajuda nesse processo, mas é um assunto que nós não vamos nos furtar de falar